pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho, dentro do contexto dos conjuntos numéricos, sobre o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais ele é obtido a partir da união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Relembrando que o conjunto dos racionais corresponde ao conjunto dos números que tem uma representação decimal finita ou, se for infinita, tem que ser periódica. Já os irracionais são justamente aqueles que não obedecem numa dessas duas condições, ou seja, têm uma representação decimal infinita, porém não periódica. Na hora que você junta esses dois conjuntos, você ganha justamente o conjunto dos reais. E uma identificação extremamente útil do conjunto dos números reais é entender o conjunto dos reais como se fosse uma reta, uma representação geométrica que nós atribuímos para esse conjunto. Em cima dessa reta, nós estabelecemos uma origem, que é onde a gente vai marcar o número zero, e também uma orientação dada por essa setinha, que essa setinha não é só um enfeite não, ela indica para que lado que os números estão crescendo, no sentido de que, se eu localizo dois números em cima da minha reta real, aquele que estiver mais à direita é o maior dentre os dois, ok? Em cima disso, a reta fica naturalmente particionada em dois lados, o lado positivo, à direita do zero, e o lado negativo, à esquerda do zero. E dentro desse conjunto dos reais, pensando na sua representação geométrica como sendo uma reta, é importante destacar os chamados intervalos da reta, que são subconjuntos do nosso conjunto dos números reais, que vão ter muita importância no contexto principalmente das inequações. Então, vamos começar trabalhando com esse intervalo aqui. Aqui nós estamos escrevendo o conjunto dos números reais, tais que é a leitura dessa barrinha na diagonal, o x está entre 1 e 5, no caso x maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. Isso significa que todos os números reais que eu vou localizar entre o extremo 1 e o extremo 5 pertencem ao meu intervalo, incluindo as duas extremidades, dado que eu tenho o sinal de igual valendo para ambos. Então, para indicar que a extremidade está presente no nosso conjunto, nós vamos indicar isso colocando uma bolinha fechada. O 5 também pertence ao nosso conjunto, nessa extremidade também vai uma bolinha fechada, e não só essas duas extremidades, mas todo mundo que ficou no meio de campo. Então a gente chega aqui e representa geometricamente esse conjunto dessa maneira. E uma notação a respeito desse intervalo, que é uma notação bastante útil para a gente representar esse tipo de intervalo da reta. Você vai chegar aqui e marcar as duas extremidades, 1 e 5. Para indicar que o número 1 pertence ao nosso conjunto, eu vou colocar um colchetes, sendo que a boca do colchete está voltada para o número, para indicar a presença da extremidade. Mesma coisa para essa extremidade 5. Coloco um colchetes com a boca dele voltada para o número 5, para indicar que esse número também pertence ao nosso intervalo. Então está aqui, intervalo fechado de extremidades 1 e 5. Um outro intervalo da reta que também é importante saber descrever é o intervalo aberto, no caso aqui também de extremidades 1 e 5. Ele é muito parecido com a situação anterior, a diferença básica é que agora não estamos incluindo nenhuma das duas extremidades. Como é que eu indico isso geometricamente? A ausência da extremidade, ao invés de colocar uma bolinha fechada, a gente coloca uma bolinha aberta. No caso, tanto o 1 quanto o 5 estão ausentes, então para o número 5 também uma bolinha aberta, e fica só a rapaziada para frente do 1 e para trás do 5. Nesse caso, como é que eu vou discriminar isso daqui através daquela outra notação usando colchetes? Então, na presença do número, você coloca a boca do colchete voltado para ele. Na ausência do número, a boca do colchete fica voltada para o outro lado. Assim como a extremidade 5 também não estando presente, boca do colchete voltada para fora. Uma segunda maneira de representar isso daqui, se ao invés de colocar os colchetes voltados para fora, você quiser usar um parênteses, também vale essa notação. Então aqui, intervalo aberto de extremidades 1 e 5. E, comparando os dois primeiros exemplos, a gente tem uma outra modificação, que é esse intervalo aqui, onde eu incluo uma das extremidades e não a outra. Nesse caso, é só fazer de modo análogo a inclusão da extremidade 1, bolinha fechada, excluindo a extremidade 5, bolinha aberta. E a galera no meio do caminho. Representação em termos de intervalo, inclui 1
e não inclui o 5. Se quiser usar parênteses para indicar a extremidade aberta, também pode.